Mais informações sobre a tragédia do voo 447 da Air France. Nós agora vamos direto ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde está a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Com a chegada do primeiro navio da Marinha à região do arquipélago de Fernando de Noronha, Sabrina, já foi possível retirar destroços do mar? Ainda não, Maria Lídia. Boa noite. Uma segunda embarcação já chegou nessa região. A primeira foi o Grajaú, agora chegou há pouco uma segunda embarcação nessa área de buscas. Fica próxima aos arquipélagos de São Paulo e São Pedro, mas por enquanto nada foi resgatado. O problema é que as condições de trabalho não são nada favoráveis. Ondas de 2 metros de altura, ventos muito fortes e correntes marítimas que fazem esses destroços deslocarem, ou seja, fica muito mais difícil os resgates desses destroços. Mas amanhã essas duas embarcações vão fazer trilhas diferentes e amanhã também chega a fragata Constituição. Essa é a maior embarcação da Marinha que vai fazer esse trabalho. Nesse trabalho essa fragata chega com 200 militares e também equipada com um helicóptero. Até sábado, no total, são 5 navios brasileiros nesse trabalho. Esses 2 navios chegam, portanto, até o sábado. Além disso, outros 3 navios estrangeiros participam das buscas. São 2 navios holandeses e mais um francês. Um desses navios da Holanda já recebeu a ordem, de voltar para poder receber combustível. Além disso, 11 aeronaves também fazem esse trabalho de busca. Há pouco, em uma entrevista coletiva, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que, por enquanto, não foi avistado nenhum vestígio de corpo e que, se isso for acontecer, vai levar aí mais 6 dias até que o corpo volte, ele suba à superfície. De qualquer forma, o governo ele trabalha com remotas chances de sobreviventes, mas ainda está procurando sobreviventes, não descarta essa possibilidade. Também vai ser muito difícil, isso o governo já confirmou, achar as caixas pretas. Os analistas dizem que isso será missão quase impossível. A área onde foram encontrados os destroços do avião da Air France, a cerca de 700 quilômetros de Fernando de Noronha, é considerada difícil para o resgate. A profundidade é de 4.000 metros, enquanto que as 2 caixas pretas, que medem 40 centímetros cada, emitem sinais detectáveis a uma distância de até 1 quilômetro, e isso por apenas 30 dias. As fortes correntes marítimas nessa região também atrapalham. Elas movimentam os pedaços do avião e ampliam a área de busca. Neste ponto do oceano, o relevo no fundo do mar é complexo, por causa da Cordilheira Atlântica, ou seja, montanhas altas e baixas próximas umas às outras, o que, segundo este professor de oceanografia da USP, dificulta as buscas. Quando o sonar passar, provavelmente isso aí vai dificultar um pouco a identificação dos alvos que eles vão querer identificar. Ontem, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou que os destroços encontrados em águas brasileiras são mesmo do Airbus A330 da Air France. Com base nos dados recebidos pela sede da Air France em Paris, as autoridades francesas já têm uma ideia do que aconteceu nos 4 minutos finais do voo 447. Na noite de domingo, às 11 horas e 10 minutos, o piloto automático se desliga. 2 minutos depois, falham os monitores de altitude e direção, equipamentos fundamentais para a navegação. Enquanto isso, o avião entra numa área de forte turbulência, possivelmente uma tempestade. Às 11h13, sistemas auxiliares do computador principal também falham. E no minuto seguinte, a última mensagem: Cab Vertical Speed, que pode significar despressurização súbita da cabine ou a própria queda do avião no Oceano Atlântico. Mas 3 dias depois do acidente, o mistério continua. O que fez uma aeronave com apenas 4 anos de uso, manutenção em dia e alta tecnologia cair? As 2 caixas pretas do avião da Air France podem ser um instrumento valiosíssimo para esclarecer as causas do acidente. Mas as autoridades francesas responsáveis pela investigação não estão nada otimistas em encontrá-las. Ainda assim, já enviaram para a região de Fernando de Noronha, para ajudar nas buscas, o mesmo submarino que encontrou a carcaça do navio Titanic, que naufragou em 1912. O mini submarino francês Nautilus, parecido com este, chega a 6.000 metros de profundidade.
Ele é normalmente operado por 2 pilotos e um observador, equipado com braços motores e pinças, e pertence ao Instituto Francês de Pesquisas para a Exploração do Mar. Desde o início de suas operações, em 1984, já realizou mais de 1.500 trabalhos de busca. Além do submarino, a França enviou também o robô Victor, que, segundo o professor Paulo Sumida, da USP, será fundamental para encontrar as caixas pretas. Então, essa profundidade de 3 a 4 mil metros, você não tem luz nenhuma. Então, os equipamentos que descem, eles vão com luz própria, né? E uma das vantagens no caso visual é que as águas em regiões profundas, elas são extremamente claras. São águas que não têm praticamente nenhum material em suspensão. Então isso facilita identificações visuais. Só que a luz na água, ela tem uma limitação de penetração. Bem, a lista com os nomes das 228 pessoas que estavam a bordo do voo da Air France 447, prometida para ser divulgada hoje, ainda não foi divulgada. É uma lista oficial, mas a empresa já adiantou que alguns nomes não serão divulgados a pedido das famílias. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite.